Boa noite a todos. Meu nome é Alexandre Galindo, iniciando a análise de mais um ativo, PGMM3. Hoje, dia 9/12/2020. Vamos lá. Bom, esse é um ativo que eu já havia feito uma análise dele antes, tá? É um ativo novo. Teve o IPO aí em setembro desse ano, tá? Esse é o 4º mês dele na bolsa. É um ativo que vem desenvolvendo uma tendência de baixa, tá? Mas eu acredito no ativo, acredito que ele esteja desenvolvendo essa tendência de baixa, que logo, breve, ele inicie pelo menos uma correção, é isso que eu busco nele, tá? E para o seu setor de farmácia, enfim, né, com a vacina aí do corona, enfim, tem alguns fundamentos aí baseados nele, mas eu trabalho só no gráfico, tá? Bom, eu tinha analisado ele antes e esse candle aqui, esse mês ainda não estava formado, a gente estava no mês passado, tá? Então esse candle aqui a gente não tinha, a gente estava só assim, tá? Então aí quando a gente estava nessa situação, por mais que eu tivesse um pavio grande para baixo e um pavio grande para cima, mostrando definição em corpo real muito pequeno, isso é padrão de candle de indefinição, né? Tanto pode subir quanto pode descer 50%, não tem, você não está trabalhando com a probabilidade a seu favor, só no que você acredita, tá? Mesmo assim, eu acreditei que ele poderia estar chegando num ponto ali onde ele iria desenvolver a correção dessa perna aqui, chegar pelo menos às regiões de retração de venda aqui para depois voltar a cair. E só essa perna de correção já teria bons ganhos, tá? Bons ganhos mesmo, tá bom? Mas ele não foi, ele simplesmente fez um movimento aqui, um pivô no tempo menor, mas ele não aguentou, caiu e rompeu o fundo, que era onde eu estava com o stop, que é o fundo do gráfico mensal de novembro, tá certo? Então aí na teoria estaria estopado. Mas eu ainda acredito nesse ativo e ainda procuro pontos de compra nele. Do jeito que ele está agora, ele rompeu o mínimo do mensal em novembro, não tem o que fazer. O semanal ele também rompeu a mínima do semanal da semana passada, mas vejam que esse padrão de rompimento ele já indica que o ativo em termos menores está bastante esticado. Tá? Então assim, quando o candle fechou aqui e aí o outro candle abriu aqui no mesmo ponto e já caiu, ou seja, ele não fez a correção, né, que a gente espera que ele faça dentro do próprio candle. Faz uma perna 1, uma perna 2, para depois desenvolver a 3, romper o fundo e dar esse trade para a gente ter com menor. Não, ele fez um movimento direto. Ele fechou o candle e já rompeu, já foi direto. Ou seja, isso seria uma perna de tendência. Ele estaria fazendo uma perna para cima agora, que nos tempos menores eu vou mostrar para você que já está quebrando a característica de baixa dessa perna, em um tempo menor ainda. Então a gente busca uma correção dessa nova perna possível de reversão, né? Perna 1, perna 2, para vir fazer a 3 de reversão e aí sim buscar as regiões de venda dessa perna de baixa aqui. E aí aqui a gente consegue fazer realizações parciais dessa compra aqui de baixo e acreditando no ativo, a gente coloca o stop no zero e acredita que ele vai desenvolver uma alta aí para chegar pelo menos na região de retração dessa perna maior de baixa, que é o que eu estava em vista no começo, tá bom? Bom, isso a gente consegue enxergar melhor no gráfico diário, porque o diário, por mais que esteja em tendência de baixa, abaixo da média, ele está deixando um padrão aí de
martelo que a gente chama, né? É um candle de força compradora, fechou verde com um pavio abaixo. Além disso, o ativo ele rompeu, né, a mínima do mensal e não se manteve abaixo, né? Geralmente, quando rompe, uma confirmação de rompimento, o ativo tem que romper e tem que permanecer na região, fechar abaixo do rompimento, que não foi o caso. Ele rompeu a região e fechou acima. Isso aumenta a probabilidade de ser um rompimento falso e iniciar uma reversão de tendência, pelo menos de um tempo gráfico menor, de um tempo menor, nessa, por exemplo, e buscar pelo menos as regiões para depois voltar a cair, tá certo? Mas só nessa perna de correção a gente consegue trabalhar alguma coisa acreditando que não vai ser só essa perna de correção, acreditando que o ativo vai desenvolver uma perna aqui, de repente, mudar a característica, corrigir, para depois subir e continuar subindo. É isso que eu acredito e é isso que eu gostaria que ele fizesse. Ele vai fazer? Não sei. Só o mercado vai decidir o que ele vai fazer, mas eu tenho alguns filtros que podem me guiar a ponto de fazer, arriscar esse tipo de operação, tá certo? Então aí a gente trabalharia esse candle diário, né, do dia de hoje, dia 9, e a gente acharia os gatilhos no 15, tá? Então aí eu já risquei as máximas e as mínimas aqui. Então a gente acreditaria nesse movimento, tá? O ativo ele bateu 7,83 de mínimo e fechou a R$8 hoje. Aqui no gráfico não está aparecendo porque provavelmente foi depois do leilão de fechamento, tá? Mas no gráfico diário vocês podem ver que o diário está vendo? O diário fechou a 7,99. 7,99, tá? O candle verde e a máxima dele aqui é R$8, tá? Aí a gente cai para o 15. O 15 está em 7,83, ou seja, ele não atualizou aqui, tá? 7,99 seria exatamente aqui, onde está a máxima que eu marquei aqui, tá? Então ele bateu em 8, caiu um pouquinho, 1 centavo e fechou. Então essa é a máxima do diário. Então a gente trabalha aqui, a gente trabalha esse movimento. Perna 1, está vendo que com a perna 1 ele, após romper a mínima do mensal, que é a linha rosa, ele rompeu e voltou, e fechou acima. Então, perto um falso rompimento. Então, a gente acredita no movimento. Perna 1, tá? Perna 2, nas regiões de compra de 50 e 61 de FIBA. Acreditando que ele vai desenvolver uma perna 3. Essa perna 3, ela desenvolve 100% da perna 1, ou até mesmo 161, caso realmente desenvolva o movimento, porque aí, na teoria, nesse caso, seria uma perna 3 de reversão de tendência. Então, a perna 3, ela tende a ter 161% do movimento da primeira. Então, seria um trade que você consegue ter alvos maiores, tá? Mas ela só vai confirmar assim que ela romper a máxima do diário, que é aquele candle martelo verde que eu mostrei anteriormente, tá bom? Então, resumindo, a gente teria essa perna já formada. Amanhã, no 15 minutos, o preço teria que corrigir nessa região de retração de 15 minutos para desenvolver a perna 3 e subir, não podendo perder esse fundo, que é a mínima do dia de hoje. Abaixo disso não é legal ficar comprado, porque aí tende a continuar a queda. E acima da máxima de hoje, ele tende a desenvolver essa perna 3 e ganhar força, tá? Mas como eu gosto de fazer as operações de risco, a minha operação sempre inicia nas retrações, tá? Uma mão menor, porque é risco,
stop aqui. Chegando aqui, eu posso esperar um tempo menor, dar a descansada, para daí sim alavancar no rompimento com stop total nesse ponto aqui. E provavelmente no meio do caminho aqui já tenha feito um parcial dessa compra aqui. E após a parcial, eu já coloco o stop no zero, já não perco, tiro o stop daqui, ponho no zero e vou tranquilo no trade, carrego até onde ele for, colocando os stops nas mínimas dos tempos menores, tá bom? É basicamente isso aí que eu vejo para a PGM M3 amanhã no intraday. Deixa eu ver se faltou alguma coisa dela. Acho que é isso. Bom, é isso. PGM M3 para day trade no gráfico de 15 minutos amanhã, dia 10/12. Então, galera, brigadão aí. Boa noite.